Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro. Nós estamos na primeira semana do tempo comum e nós estamos começando a leitura do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, mais ou menos entre o ano 65 e o ano 70. Marcos escreveu esse evangelho em Roma e o escreveu para comunidades pagãs, provindas, comunidades cristãs, obviamente, mas provindas do paganismo, sobretudo na região de Roma. O texto do evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados. Perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o período da missão de Jesus na Galileia é um período marcado, no primeiro momento, pela fama. As multidões acorrem para escutar Jesus, para vê-lo, para tocá-lo, para escutá-lo, para receber dele algum favor, alguma graça, alguma cura. A fama de Jesus se espalha por toda parte. Ao mesmo tempo, Jesus começa a ter sérios problemas e conflitos com a doença, com os espíritos maus, os espíritos impuros que dominam pessoas, problemas com a morte, ele enfrenta a doença e a morte, problemas com os fariseus, especialmente os mestres da lei, problemas com os herodianos, aqueles que são do partido de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e da Pérea. Então percebam, por um lado, o ministério público de Jesus está bastante avançado e vai de vento em popa. O ministério de Jesus é marcado por ações fabulosas, discursos maravilhosos, as multidões que acorrem de todas as partes. Por outro lado, mais e mais cresce o conflito. E no Evangelho de Marcos, ele trabalha também com a categoria da cegueira dos discípulos. A cegueira dos discípulos significa a falta de compreensão. Quanto mais Jesus diz, quanto mais Jesus fala, quanto mais Jesus faz, menos os discípulos compreendem, e até mesmo os seus familiares.
Pois bem, no texto de hoje, Jesus está em Cafarnaum, já sabemos que ele se mudou para esta cidade maior. É o dia de sábado, ele está na sinagoga e ensina. 3 elementos importantes: sábado, sinagoga e ensinamento. As multidões estão extasiadas diante do ensinamento de Jesus. Todos dizem: olha, nós estamos acostumados com o ensinamento dos mestres da lei, mas aqui está algo completamente novo. Ele ensina com autoridade. E de onde vem a autoridade de Jesus? Das suas ações libertadoras, os milagres que ele realiza. Hoje, o milagre que Jesus realiza é um exorcismo, a expulsão de um espírito impuro que alienou, que dominou a vida de um homem. É interessante notar, os estudiosos sempre nos ajudam a compreender que a primeira atitude do espírito mau é tentar vencer o taumaturgo, o exorcista. É por isso que ele começa exatamente no versículo 24. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Percebam, é mais de um espírito impuro. Eles conhecem Jesus e o chamam pelo nome Jesus Nazareno. Começa então uma espécie de barganha, de diálogo para Jesus contemporizar. Vieste para nos destruir? E o espírito impuro tenta de todas as formas dominar o exorcista. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Revelar a identidade do exorcista é uma das técnicas do espírito impuro. Jesus não cai na lábia do espírito impuro. Jesus não permite que ele o domine. Jesus não permite que o espírito impuro tome conta da sua identidade. Ao contrário, Jesus é quem o intima. Cala-te e sai dele. Fala com autoridade e o espírito impuro obedece. Todos ficam extasiados, porque nunca viram coisa semelhante. Percebem então que a palavra que Jesus anuncia, o ensinamento de Jesus por meio de sua palavra, é acompanhado das ações libertadoras, especialmente das curas e dos exorcismos. E todos atestam, é um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda nos espíritos maus e eles obedecem. Meus irmãos, minhas irmãs, é importante ter clareza que aquilo que a Bíblia, há 2000 anos, chama de possessão demoníaca, de espírito mau, não necessariamente e nem sempre se trata de uma possessão demoníaca. A Igreja guarda, de modo muito cauteloso, a possibilidade da existência de uma possessão demoníaca. Mas nem tudo aquilo que na Bíblia se chama de possessão demoníaca é, de fato, aquilo que hoje a Igreja compreende por possessão demoníaca. O mais importante é que Jesus atua, liberta aquele homem, poderíamos dizer, desaliena. Ele estava possuído pelo espírito de um outro. Aqui está exatamente a gravidade. Quando o seu espírito foi dominado por uma força malévola, maléfica, uma força de morte, de injustiça, de destruição, de pecado, uma força de opressão, uma força que nega os grandes valores do Evangelho, das bem-aventuranças. Então, cada vez em que o ser humano perde o seu espírito na sintonia com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus dialoga com o nosso espírito. E o nosso espírito respira, vive, atua, age
na força do Espírito que é santo, o Espírito de Deus. Mas quando um outro espírito, uma outra mentalidade, uma outra compreensão, um espírito mau, um espírito impuro, um espírito pecaminoso, um espírito de injustiça e de morte toma conta de nós, passamos a agir conforme esse espírito mau e nos tornamos pessoas alienadas. Fomos como que cooptados, dominados pelo espírito malévolo que nos domina. Jesus então liberta o homem, devolve-lhe a sua plena liberdade, devolve-lhe a inteireza do seu ser, da sua consciência, e o homem passa a agir conforme a sua liberdade, em sintonia com o Espírito de Cristo. Aqui está o grande projeto do amor do reino de Deus. Quando o nosso espírito está em sintonia com o Espírito Santo de Jesus. Quando a minha vontade se faz sintonia com a vontade de Deus. E quando eu passo a viver, a agir, a pensar, a decidir, a discernir, sempre segundo os valores do reino, os valores das bem-aventuranças. Também nós devemos ser agentes no mundo para transformá-lo, para desaliená-lo, para colocar todas as pessoas que agem no mundo na dinâmica do Espírito Santo, impedindo que o mal nos domine, se alastre, tome conta das instituições, da família, da nossa vida, da comunidade eclesial, da administração dos municípios, do Estado e da nação, para que nunca este espírito malévolo e impuro domine e tome conta das várias instâncias que governam a vida na terra. Todos sejam guiados por um único Espírito, que é o Espírito de comunhão, de unidade, de santidade e de paz. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Que Jesus expulse de nós tudo aquilo que não está de acordo com o Espírito de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.